Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, convide o Senhor ao teu coração neste lugar. Ó Pai onipotente, de glória e poder, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo no coração desta pessoa que está aqui, Senhor, e o que estão, Senhor, em seus lares, que estão em outros lugares, te adorando e te exaltando neste lugar. Ó Pai onipotente, de glória e poder, és bem-vindo. Aleluia, neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, nesta passagem, nós observamos que Jesus, depois de haver ensinado durante algum tempo, uma multidão de pessoas que se encontravam ali, à beira da praia, para ouvi-lo. Então agora ele fala para os discípulos para passar para o outro lado do lago. E a palavra do Senhor diz que enquanto eles atravessavam aquele mar, uma grande tempestade se formou. E Jesus dormia porque havia estado durante todo o dia ensinando e pregando e estava cansado. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele dormia na popa, as ondas batiam no barco de modo que já começava a se encher o barco. Este barco simboliza nossas vidas, que muitas vezes estão agitadas pelas ondas do mar e pelas situações e circunstâncias adversas que nos advêm pelo cotidiano do dia a dia e pelas dificuldades que este mundo nos impõe. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava dormindo. Quantas vezes, diante dessas circunstâncias, nós entendemos no nosso coração que nos parece que Deus não está nos ouvindo. E nós oramos um dia, 2, 3, 4, uma semana, um mês, e clamamos e nos debatemos, e muitas vezes nos parece que Deus não está nos ouvindo. E depois de algum tempo eles, incomodados com a tranquilidade de Jesus diante daquela situação, eles: mestre, não se te dá que morramos, que pereçamos? É como muitas vezes nós fazemos. Senhor, não estás vendo a nossa situação? Eu estou indo à igreja, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, mas
me parece que o Senhor não está vendo a minha situação, me parece que o Senhor não está vendo as minhas dificuldades. Olha como está o meu filho, olha como está o meu esposo, a minha esposa, olha como está a perseguição lá no trabalho. Olha como está a minha vida de cabeça para baixo. As tempestades estão vindo de um lado para outro, os ventos contrários. E já está começando a atingir por dentro de mim. O meu emocional já não é mais o mesmo. As águas começavam a entrar no barco. Muitas vezes as circunstâncias começam a penetrar na nossa vida, atingindo o nosso interior, atingindo o nosso emocional. E vamos dormir, não conseguimos dormir. E vamos nos concentrar em algum fazer necessário e não conseguimos nos concentrar. E pretendemos fazer algo e não conseguimos porque já está começando a afetar a nossa vida. O barco já estava enchendo-se de água. E eles clamaram a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o mar, o vento e o mar, o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se uma grande bonança. O termo no original diz que Jesus não precisou falar duas vezes. Foi apenas uma ordem que Jesus deu àquela circunstância. E aí muitas vezes nós pensamos assim: muito bem, isso foi Jesus que fez. E apenas Ele pode fazer isso. Mas notem que Ele repreendeu também os discípulos. E Ele disse assim: então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, vocês podem fazer isso também. Basta que vocês não sejam, o termo no original eu estava estudando, a palavra tímido aqui quer dizer covardes e medrosos. Na verdade, Jesus estava dizendo: vocês não podem ser covardes e medrosos. Tímido é um termo assim um pouco para nossos dias atuais, parece até glamouroso, né? A gente olha para uma pessoa e diz assim: fulano é tímido, dando a entender que aquilo é até uma coisa saudável, que não é também. A timidez, ela breca a pessoa de avançar, ela impede a pessoa de conquistar. Mas nós damos uma cobertura mais, bonita a palavra timidez. Mas Jesus estava na verdade dizendo assim: porque sois covardes e medrosos e não tendes fé. Jesus estava na verdade dizendo para eles o seguinte: olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Jesus estava na verdade dizendo o seguinte: se é da vontade do meu Pai que eu não vá agora, que não seja o momento da minha morte, então é uma tempestade, não é uma situação adversa que vai nos fazer afundar e morrer. Por que vocês estão pensando em morte se não é ainda a minha hora? Por que vocês estão pensando em término da sua vida se não está determinado ainda que eu vá? Sabe o que isso significa? Plena confiança no seu Deus. Quando você anda 24 horas em oração e buscando a direção de Deus, você não se abala com as circunstâncias. Porque Jesus estava dormindo? Porque ele andava em plena comunhão com o Pai. Ele sabia exatamente o que ia acontecer do outro lado. Ele sabia exatamente que aquele momento era um momento de descanso em meio à tempestade. Quem sabe você que está me ouvindo também
pela internet, você esteja passando por algumas circunstâncias difíceis da tua vida, mas deixa eu te dizer, essa circunstância, essa tempestade, não é para a morte, é para o teu crescimento, é para a tua exaltação, é para uma experiência maior com Deus. Quando nós enfrentamos dificuldades, é porque Deus quer nos levar a uma experiência maior. Quando nós enfrentamos dificuldades, é porque Deus nos quer nos dar uma experiência maior. Entenda isso. Se você está na direção do Senhor, se você tem buscado ao Senhor, e Deus permite que alguma coisa venha contra a tua vida, é porque Ele quer te levar a uma experiência maior com Ele. Então descanse. O dormir significa que você pode descansar. Mas como pastor, eu posso descansar em meio a uma tempestade, a uma dificuldade? Como é que eu posso, se minha vida está toda conturbada, se o vento está agitado, se as águas estão entrando na minha vida? Porque você confia em um Deus que está no controle de todas as coisas. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus disse: por que sois tímidos? Por que sois covardes e medrosos? Não tendes fé? Jesus está dizendo: olha, eu sou o autor da fé. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Porque andais ansiosos por alguma coisa. O vosso Pai Celestial sabe de tudo que necessitais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Do outro lado do rio estava um homem endemoniado. Do outro lado do rio estava uma pessoa que atormentava 10 cidades, chamada Decápolis. 10 e policidade. 10 cidades atormentadas por um homem que estava com uma legião de demônios. Uma legião de demônios, subentende pela referência do exército romano, que dava-se entre 3.000 a 6.000 homens, soldados. Então aquele homem estava muito atormentado, nenhuma corrente o segurava, nem pelos pés, nem pelas mãos. Mas a Bíblia diz que lá do outro lado estava um homem que precisava de libertação. Geralmente quando as coisas se agitam, quando as perturbações surgem em nossas vidas, o Senhor está nos levando a uma experiência maior. O Senhor está levando a uma situação melhor. É difícil entender isso. É difícil, mas entenda, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles se encheram de temor, porque eles perceberam que o vento e o mar lhe obedeciam. Quando Jesus chega do outro lado, um homem endemoniado vem até ele e diz para ele que ele não os mandasse para o abismo, porque não era chegada a hora. Eles estavam se referindo ao juízo eterno. Ainda não era o juízo para aqueles demônios, para aqueles espíritos malignos. E a Bíblia diz que eles pediram, ia passando uma manada de porcos, e eles pediram para que Jesus os mandasse para aquela mandada. E Jesus permitiu que eles fossem, trazendo assim uma desordem naqueles animais, e eles se lançaram sobre o rio e morreram. E Jesus pôde completar a obra ali na vida daquele homem. Aquele homem que seguia Jesus, aquele homem
liberto agora e curado totalmente. Mas Jesus disse: não, volta para os seus e conta todas as maravilhas que o Senhor te fez. E eu entendo que a partir daquele momento começou uma grande evangelização, um grande trabalho missionário naquelas cidades, porque todos aqueles que conheciam aquele homem sabiam que aquele homem estava sob opressão por muito e muito tempo. O Senhor deseja que cada um de nós estejamos seguros no nosso coração a quem nós servimos. A quem você serve? A quem você adora? Mas pastor, a tempestade está muito forte. Descanse. Descanse nas águas tranquilas. Descanse no Senhor, que é o teu pastor. Descanse na promessa que Ele tem dado, que Ele não deixará faltar aquilo que for necessário. Descanse nas promessas que Ele te guiará pelas águas tranquilas e Ele colocará uma mesa perante você na presença dos seus inimigos. Amém, amados? E quem são os nossos inimigos? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 10. Perdão, Efésios, capítulo 6 e o versículo. Depois nós vamos para Coríntios. Versículo 10, Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluias. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Falem comigo assim: é na força do Senhor e na força do seu poder. É na força do Senhor. Muitas pessoas estão caminhando na sua vida social, espiritual, ministerial, em qualquer área da sua vida, mas estão caminhando na força do seu braço, do seu próprio poder humano. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua força. O que é colocar a força do homem naquilo que você está empreendendo, daquilo que você está fazendo? É quando você usa da tua racionalidade, quando você usa do teu próprio conhecimento, é quando você calcula algo, planeja algo, quando você procura executar sem que o Senhor lhe dê a resposta final. E muitas pessoas estão fazendo isso em muitas áreas de sua vida, porque elas entendem que apenas pelo fato de vir à igreja, apenas pelo fato de trabalharem na obra do Senhor em algum ministério, participarem de algum grupo, isto já é o suficiente para que Deus respalde todos os seus planos e propósitos. Não. Se você não colocar o Senhor em primeiro lugar nos teus planos e propósitos e esperar a resposta que vem dele, você está trabalhando na tua própria força. E por isso que muitos se decepcionam e dizem: mas Senhor, eu sou tão cuidadoso, tão zeloso, eu vou na tua casa, eu faço as coisas que devem ser feitas, que o pastor pede, que a direção pede. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu canto no grupo de louvor, eu canto no coral da igreja, eu não perco um dia de culto, eu sou assíduo, eu faço tudo conforme me é mandado fazer, mas a minha vida e os meus propósitos estão todos trazendo problemas para mim. Porque na maioria das vezes nós achamos que as obras que fazemos, elas nos dão respaldo para nós planejarmos e executarmos as coisas na nossa vida sem buscarmos a direção de Deus.
Nós precisamos entender o propósito de Deus. A Bíblia diz: muitos são os planos do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Você não deve tomar nenhuma atitude se Deus não te falar e não te dirigir a fazer. Você não deve falar coisas se Deus não te dirigir a fazer. A Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Nós vamos dar conta no juízo eterno até do que falamos. Então você precisa entender o propósito de Deus, a vontade de Deus para a tua vida e esperar a resposta certa que vem do Senhor. Quando você faz isso, você está andando na força do Senhor. Josué estava diante de 3 inimigos. Josafá estava diante de 3 inimigos. E ao invés dele confiar na sua própria força e capacidade, recursos dos seus homens de guerra, de batalha, ele foi consultar o Senhor. E o Senhor disse: nesta batalha, porque Deus dá uma especificação para cada situação. Aquilo que Ele te orientou ontem, Ele não vai te orientar hoje. Não é porque você fez de certa forma e deu certo que você vai fazer agora e vai dar certo. Você precisa de uma direção de Deus para cada situação da tua vida. E aí o Senhor falou para ele: nesta batalha vocês não vão pelejar. Coloca os músicos, os levitas de frente. E ele assim obedeceu ao Senhor, e eles começaram a tocar, e aqueles exércitos, 3 inimigos, começaram a se desentender entre si, e lutaram entre si. E o povo de Israel foi só para buscar os despojos daqueles inimigos. Você entende que com sua força e capacidade não é suficiente. Por isso que o texto começa dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força e no seu poder, porque o poder vem dele. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O nosso inimigo não é mais pessoas, exércitos e etc. O nosso inimigo é aquele que está no mundo espiritual e que governa potestades, principados, que governa legiões de demônios, de espíritos malignos, e eles estão a todo momento, constantemente nos tentando para nos fazer cair e sair da presença de Deus. No versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Talvez você pense, eu fui ensinado que o dia mau é aquele dia que você sai de casa e de repente um carro fecha você e você diz: olha, hoje não é meu dia, hoje eu acordei com o pé esquerdo, as coisas estão dando erradas para mim. Não, o dia mau não tem a ver com isso. O dia mau tem a ver com uma intenção de Satanás na tua mente, para te fazer desvirtuar-se das coisas de Deus. Satanás tem várias formas de trabalhar, e o lugar que ele opera é na mente. Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. No versículo 4 de 2 Coríntios 10, diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Quando o apóstolo Paulo estava falando sobre fortalezas, possivelmente ele estava lembrando dos muros de Jericó. E ele disse: olha, nossas armas, elas não são mais aquelas espadas e varas e escudos, mas nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para demolir fortalezas, derribando raciocínios
e todo baluarte e todo conhecimento, como diz algumas traduções, que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então existe conhecimento humano, e existe baluarte humano, forças, barreiras humanas, que vêm através do nosso raciocínio, da nossa forma de pensar, a forma como você aprendeu desde a sua meninice, as ideias que este mundo incutiu na sua mente. Essas ideias, esses conhecimentos, eles são como barreiras, impedimentos para que você tenha o conhecimento de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Que eu não devo estudar, que eu não devo... Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre filosofias da vida, do dia a dia que aprendemos, não matérias técnicas de faculdade, etc. Mas dentro disso daí, nós somos formados por conhecimentos e filosofias que nos impedem de conhecer a Deus. Essas filosofias se enraizam dentro do nosso coração, da nossa mente, e nos faz raciocinar contra o conhecimento de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que estão fiéis ao trabalho da igreja, mas as suas vidas não são transformadas, porque elas estão presas aos seus próprios raciocínios. Por exemplo, quando o seu casamento está despencando, elas não consultam a vontade de Deus, mas elas criam seus próprios raciocínios, ou são guiadas pelos seus próprios raciocínios. Por exemplo, quando está criando os filhos, elas muitas vezes não buscam o conhecimento de Deus para aquela criação dos seus filhos, e usam o raciocínio e a filosofia deste mundo, de comportamento, de atitude, de como fazer para criar os seus filhos. E na busca desse conhecimento humano, nessa filosofia humana, nessa vaidade humana, as coisas começam a dar errado em suas vidas. E elas dizem: Deus não está me ouvindo. Porque existe um conhecimento que se torna barreira contra o conhecimento de Deus. Então todo conhecimento e raciocínio que não vem de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos derribar das nossas vidas. Amém? Por isso que em Romanos capítulo 12, o versículo 2, vejam comigo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo. Repitam comigo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora vamos falar para nós. Eu não devo me conformar com este mundo, mas ser transformado na renovação do meu entendimento. Agora vamos colocar a palavra entendimento para raciocínio, como está em 2 Coríntios capítulo 10 e 4. Mas eu devo ser transformado na renovação do meu raciocínio. Vocês pegaram isso? Vocês entenderam isso? Precisamos ter uma renovação do nosso raciocínio. E a Bíblia diz: para que experimenteis a perfeita? Para que? Quando você vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Quando o seu raciocínio
que veio da filosofia e dos ensinamentos deste mundo for transformado de acordo com a palavra de Deus. Se o seu raciocínio, mesmo você estando na igreja 20 anos, 30 anos, mesmo você sendo um diácono, um presbítero, um pastor, um músico, se o seu raciocínio segue em sua vida de acordo com aquilo que você aprendeu com este mundo, a tua vida não pode ser abençoada. E, consequentemente, você não vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós precisamos ser transformado à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E aí você coloca os discípulos diante de uma tempestade no barco, raciocínio humano, de medo, de covardia, de falta de confiança em Deus. O barco está balançando, as ondas estão muito fortes. Coloque aí o barco como a sua vida, e as ondas e as tempestades, coloque aí como as circunstâncias ruins que vêm sobre você. O barco está balançando, sua vida está totalmente à deriva, e você não sabe bem o que vai acontecer. Raciocínio deste mundo. A primeira coisa que pensamos é: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O meu casamento vai morrer. Os meus filhos vão morrer para a vida. Vai ser das drogas, vai ser bandido, vai ser isso, vai ser aquilo. Vamos morrer. De repente, os ventos da economia brasileira ou mundial dizem que haverá 20 milhões de desempregados, e logo o teu raciocínio pensa: eu vou morrer, eu não vou ter emprego, eu não vou ter comida. Vocês estão entendendo? O que Jesus falou a respeito disso? Vocês são covardes e medrosos. Precisamos receber um choque dentro daquilo que realmente o Senhor quis falar conosco. Quando nós não raciocinamos segundo o desejo e a vontade de Deus, nós estamos sendo covardes e medrosos. Agora, o mais interessante, se o barco aí simboliza a tua vida, se as tempestades e as ondas do mar representam as circunstâncias adversas da tua vida, e se você está temeroso diante dessas circunstâncias, o mais interessante é que Jesus estava no barco. E o que eu quero dizer com isso? Que Jesus está na tua vida quando as circunstâncias estão ruins. E que você não pode ser covarde e medroso, porque Jesus está lá. Amém? Jesus está lá desde o começo. Desde quando começou as más circunstâncias, as adversidades da tua vida, Jesus está lá. E Jesus está dizendo para você, o quê? Nada. Ele está dormindo. Jesus está dormindo. Por que Jesus está dormindo? Mas a Bíblia diz que Deus não dorme, não cochila. Porque na verdade Deus não dorme. Ele está atento a cada situação da tua vida. Mas Ele não quer que você tenha uma posição de incredulidade, de covardia. Porque se Ele está em você, se o próprio Deus está em você, Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você ser destruído. Ele não vai permitir que o teu barco ou a tua vida afunde. E eu quero me dirigir para muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir esta live e dizer para elas que você não precisa viver esta depressão que você está vivendo. Você não precisa ficar com essa síndrome do pânico ou esta ansiedade específica ou generalizada que você está. Em nome de Jesus Cristo, você precisa retomar uma posição de fé,
de autoridade no Senhor e tomar o controle da tua vida. Se posicione diante do Senhor e fale assim: Jesus está na minha vida, Jesus está no meu barco. Ele não vai permitir que as tempestades derivem e afundem a minha vida. Não, você não vai morrer. Isto é o raciocínio humano. Isto é a fortaleza contra o conhecimento de Deus. Mas as nossas armas, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir esses raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Aleluia. Você sabe qual era o segredo de Jesus, para terminar? Para que ele mantivesse uma fé firme, uma fé atuante, viva. Jesus estava constantemente orando. Esse é o segredo. Constantemente orando. Constantemente, a Bíblia diz: orando em todo tempo, em toda súplica, no Espírito. Orando em todo tempo. Como é que eu posso orar em todo tempo? Mas se alguém está conversando comigo, como é que eu posso orar em todo tempo? Eu estou andando e conversando, mas o meu coração está em oração. Eu estou andando e conversando, mas o meu coração está menos de mim e mais de ti, Senhor. Tudo entregarei a ti, Senhor. Eu entrego a ti a minha mágoa. Eu entrego a ti, Senhor, a minha ansiedade. Eu entrego a ti, Senhor, a minha inveja, a vaidade do meu coração. Mais de ti, Senhor. Mais da tua bondade, mais do teu amor, mais da tua graça, mais da tua misericórdia. Guia-me pela vereda da justiça. Resplandece a tua luz nas trevas da minha vida. Orando todo o tempo, em cada momento. Amados irmãos, como está o barco da tua vida? Como está a tua vida nesta manhã?